Aí a igreja aplaudiu, certo? Mas o responsável tinha parado em 2 milhões, só para testar. Aí continuou. Continuou, 4 milhões de dólares. Aí parou. Aí a turma me ligou outra vez. Certo? Muito bem. Aí ligaram outra vez. Aí deixou passar. 8 milhões de dólares. Igreja de Sydney, na Austrália. Igreja Batista? Hein? A igreja é Batista. Igreja Batista, Sydney, na Austrália. Ele ficou impressionado. O evangelho lá é muito forte. É muito divulgado. Eles foram colonizados pelos ingleses. Certo? Ainda tem Então, forte influência. As ingleses especialmente. Até a cor da bandeira são bem, né? A bandeira deles A bandeira tem no quadrado superior, tem a bandeira da Inglaterra, lá no estádio. Então, e ele diz o seguinte, uma coisa muito interessante lá é que um engenheiro ou um operário ganha quase a mesma coisa. É esse o problema. Por que o Brasil tem tanto roubo, tanto assalto, tanto crime? Por causa da disparidade social. Muito bem. O engenheiro ganha um salário, os políticos, o poder judiciário, o poder legislativo, certo? E outro que trabalha na mesma coisa cá embaixo ganha um centésimo, então daí vem o problema. Lá não. Ele disse que ele conheceu um brasileiro lá que trabalhava num grande restaurante chique. E a função dele era recolher os copos e lavar os copos. Essa é a função dele. A dona do restaurante falou para ele: vai lá em cima. Ele vai lá em cima, no escritório do meu filho, leva a água para ele, água dentro. Ele foi. Chegou lá, era no escritório de construção civil e tal, certo? E ele olhou na parede uma porção de plantas, tá, certo? Ele pegou a água e chegou lá. Mas vou falar sobre aquilo, né? Interessante, tal, certo, outros projetos que estavam sobre a mesa. Aí o filho da dona falou para ele: cara, você entende disso alguma coisa? Eles precisam de dinheiro. Aí ele fez mais umas perguntas, testou o camarada e você já vai lá e fala para minha mãe: você não vai trabalhar lá embaixo, não, você vai trabalhar comigo. E não foi trabalhar. Certo? Só que o salário dele foi muitas vezes maior do que o que ele ganhava como responsável lá com os pobres. É isso aí. Trabalho é trabalho. Bom dia. Nós não temos essa consciência. Né? Daí, crime, roubo, assalto, pequenos furtos, grandes furtos, corrupção. Mas não é esse o nosso assunto. Bem? Então vamos lá. Ó, às 9 horas, só eu e Eva. Certo? Depois chegou a Zulete. Tá? Ah, 9 e 10. Estão começando atrasados. Há um projeto que eu e Ricardo já conversamos sobre, entre outras coisas, um programa do horário. Nós vamos acabar a hora. Já falei com ela, quando faltarem 10 minutos você vai vir. O Hélio também já disse que desde janeiro parabéns, isso mesmo. Então vamos fazer isso, vamos acabar a hora. Agora, para acabar a hora, precisamos também chegar a hora. Então vamos fazer um esforço um pouco maior. A gente está aqui realmente às 9 horas, para não perdermos o nosso que é fundamental, que é a razão pela qual nós nos reunimos aqui. Bem? Então, faça um esforço de pontualidade. Volte no programa. Eu e ele vamos preparar um painel, não eletrônico, né? Mas um painel elétrico, para marcar a hora. Quando faltarem 10 minutos, quem estiver sentado ali, ou eu ou ele, vai acionar o botão amarelo. Vai acender uma luz amarela, avisando que estão faltando 10 minutos. Certo? E quando faltarem 2 minutos, a luz vermelha. Se você quiser, o despertador pode tocar ali também. Então
falei, pastor para toda a igreja. Eu disse, irmão, eu estou me sentindo uma desvantagem muito grande. Porque os irmãos que cantam têm melodia, tem letra poética, tem instrumentos musicais, inclusive aqui tem o melhor possível, porque o cara que toca lá sempre cantando dois de volta, não é? Instrumentos e a participação do auditório. Ó, as 4 coisas mais importantes da comunicação. Agora eu venho para cá, eu sozinho, contra todo mundo, parece mesmo, contra todo mundo, eu tenho que trazer um conteúdo muito bom, porque senão não ganho 10 minutos da atenção de vocês. Tá bem? Tá bem. A outra vez que eu fui para pregar, 8h20 passaram para lá. Nunca mais atrasaram. Nunca mais atrasaram. Irmãos, acontece na nossa igreja, eu acho uma covardia. Passar a palavra para o pregador, 15 para chorar. Covardia, a história cansada. Então aconteceu o seguinte, na penúltima vez que eu fui para falar, os irmãos lembram, eu fui no primeiro domingo de dezembro, fui lá, a minha função era apresentar no estudo. Eu preparei um estudo completo. 50 minutos de estudo, era um estudo EBD, para toda a igreja. Eu fiquei despreocupado, era o tempo, como a gente usa aqui. Aí cheguei lá em 250 minutos, realmente. 250. Quando acabou, eu soube que ia ter um culto, um pregador. O pregador foi o pastor Fábio, o presidente da nossa associação. Certo? Ele pregou. E agora eu fui convidado para o estudo outra vez. Mas o estudo, às 9 horas. Eu cheguei lá 10 para as 9. Tudo bem. Mas quando cheguei lá, será, houve uma mudança. Houve uma mudança. Você vai pregar, ao invés de fazer a palestra. Porque há um outro pregador. Não, para mim não tem problema nenhum, eu prego. Então, certo. E olha, que começou quem? O mesmo pastor. O pastor Fábio. Só que dessa vez entenderam. Lá me colocaram para fazer a palestra e eu para pregar. Tudo bem. Ele levou 55 minutos. Ele acabou às 10 horas. Um calor, mas me mataram. Em dezembro estava tanto mais forte. Aí, irmãos, quando eu peguei a palavra, 10h20. Aí foi cantado, estava certo, passaram a palavra 10h20. Irmãos, eu pensei o seguinte, olha, eu tenho que ser muito objetivo. Rápido, rasteiro, viu? Então eu pensei assim, irmãos, estou de frente para o relógio. São 10h20. 10h20. O meu compromisso é não falar mais do que 2 horas. Aí eu tomei. Só para mim, eu dei a brincadeira, ó. Vou falar o mínimo possível. Levei 33 minutos. Concluí. Certo? Mas fiz esforço para isso. Fui, sequei bastante. Hoje nós vamos secar muito. Para podermos chegar no final. Quero chegar no final na hora certa. Então, eu começo fazendo uma pergunta. Qual é o título da nossa lição? João, o quê? O apóstolo amoroso. Muito bem. Primeira pergunta. Não responda, porque eu vou indicar o aluno para responder. Quantos discípulos Jesus tinha? Altair, por favor. Discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Os apóstolos. Não, olha a pergunta. Responde só a pergunta. Quantos discípulos Jesus tinha? Os apóstolos, 12. Agora os discípulos aí.
discípulo deve ser. Também. Deve ser. Está todo mundo pensando igual Deve você. ser em quantidade. Está todo mundo A pensando pergunta é igual você. capciosa, hein? Jesus tinha É pra pegadinha. Muitos. muitos. Centenas de discípulos. Por quê? Discípulo é aquele que aprende. Certo? Pupilos, aqueles que são adestrados, não é? Ensinados. Isso aqui é discípulo. Então Jesus tinha centenas de discípulos. Lá em Lucas capítulo 10, Jesus envia quantos discípulos para uma missão? Lembra? 70. É. Jesus enviou só uma vez 70 discípulos para uma missão. Expulsar demônios, curar, ensinar. Eles foram e voltaram vibrando. Disseram para Jesus assim: Senhor, até os espíritos imundos se sujeitaram a nós. Jesus deu uma resposta. Jesus falou assim: olha, não fiquem alegres porque os espíritos se sujeitam a vocês. Vocês fiquem alegres porque o nome de vocês estão escritos no livro. Irmãos, olho viu, nada de pensar que a gente tem poder. Nós não temos poder nenhum. Pastor nenhum. Missionário nenhum. Discípulo nenhum tem poder. O poder é exclusivamente de Deus. Nós devemos nos alegrar, não pelo que nós fazemos, porque nós não fazemos absolutamente nada. Certo? Nós fazemos o mínimo minimório, não é nada. Nós somos servos inúteis. Esta é a verdade. Eu me lembro quando eu era novo, viu, mãe? Assim, adolescente, junior, lá na primeira igreja de Campos, eu sentado lá, assistindo ao culto, e todo ano ia o secretário de Missões Nacionais à primeira igreja de Campos. Era uma igreja respeitável, uma igreja respeitável. Então, eu me lembro do doutor L.M. Graxa, secretário de Missões Nacionais, secretário executivo. Muito bem. Ele ia empregado. E uma das vezes que ele pregou, eu me lembro que ele falou o seguinte: meus irmãos, ele falava com inglês, não em português bem carregado, meus irmãos, eu sou um servo inútil. Aí eu falei assim: se ele é inútil, eu não existo. Se o cara não faz o trabalho desse, é inútil, eu não existo. Certo? E olha, acredito porque eu vi. O pastor Edwin Braga chorava no púlpito quando ele falava do Evangelho do Brasil. Ele amava o Brasil como se fosse a pátria. Chorava. Eu o vi chorar mais de uma vez. Certo? De emoção pela evangelização do Brasil, pelo que ele preconizava que o Brasil seria o Evangelho do Brasil. Certo? Em função da obra. Então Jesus mandou esses 70 discípulos. Agora, uma segunda pergunta. Vou olhar aqui só para poder não perder a sequência. Quantos são os apóstolos? Mal. Parece que eu só pego Altair e Mal. Estou viciado com esses dois. Vamos lá. Quantos são os apóstolos? Bem, aí você tem razão. Os apóstolos são 12. Os apóstolos que conviveram com Cristo. Porque Jesus chamou 12 discípulos, entre os discípulos todos que ele tinha. E esses 12 que ele chamou, ele os considerou apóstolos. Tá. Só para não fugir da minha mente. Desculpa uma coisa, irmão. Estou sem aparelho de ouvido. Tá? Quebrei durante esse tempo. Vou mandar fazer outro. Não teve os lábios. Isso,
apóstolos. Olha, Jesus também chamou Judas. Só que Judas doeu as portas. Doeu as portas. Mas título de apóstolo, ele foi apóstolo de Jesus. Manteve assim até o fim? Né? Manteve assim até o fim. Sim, mas há um detalhe, há um detalhe muito importante. Veja bem, Jesus chamou os discípulos, entre os seus discípulos. Esses discípulos são chamados de apóstolos. Mas na verdade, do meu ponto de vista, eles só são apóstolos depois que Cristo ascendeu aos céus. Por quê? O que é que significa apóstolo? Aquele que conviveu com Jesus Cristo. O que é que significa apóstolo? Discípulo é aquele que aprende. O que é apóstolo? É isso que vai resolver o nosso problema. Certo? Apóstolo significa enviado. Isso. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele confiou a missão dele aos apóstolos. Isto é, ele encaminhou, ele enviou os apóstolos para que continuassem a obra que ele havia iniciado. Certo? Isso aí. Quando a gente comissiona alguém para uma missão qualquer, o que é que ocorre? Você transfere para esta pessoa a autoridade, não é? É isso aí. Você transfere a autoridade para essa pessoa. E esta pessoa, então, vai realizar o que você pediu que ela realizasse. Reconhecendo a autoridade que recebeu. E também os limites de autoridade que recebeu. É evidente. E a pessoa, evidentemente, não vai tomar nenhuma decisão diferente da que o comissionador tomaria. Certo? Fizeram até uma brincadeira aí com Dilma e o vice-presidente, que ele aproveitasse enquanto ela viajou para fazer alguma coisa que ela não faria. Ele não faz isso? Não fará de jeito nenhum. Claro, mesmo que ele seja até favorável, porque se a presidente não é favorável, ele está substituindo a presidente, ele não pode fazer o que a presidente não faria. Claro, evidente. Então, Jesus comissionou, Jesus enviou. Então, os apóstolos são aqueles, na verdade, são aqueles que foram enviados por Jesus para continuar a sua obra. Certo? Está satisfeito, né? Deu para responder? Certo? Então, Judas é chamado de apóstolo porque ele estava entre os discípulos de Jesus. Certo? Mas, na verdade, o comissionamento, de fato, não é? Eu não posso usar essa palavra porque ela não existia. A formatura, porque a gente chama os discípulos de Jesus de colégio apostólico. Colégio apostólico é o colégio que forma apóstolos. Certo? Então, eles só estavam formados realmente depois que Jesus ascendeu aos céus, e mesmo assim Jesus deu uma ordem. Qual foi? Qual foi a ordem de Jesus? É importantíssima. Fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos pelo Espírito. Então, na verdade, no pau da goiaba, eles se tornaram apóstolos quando foram visitados pelo Espírito Santo. Então começaram a obra de fato evangelística, a obra de Jesus. Então, agora eu fiquei satisfeita, porque Judas não concluiu o que ele O estava. colégio. É isso. Agora, Isso. ele cursou, mas não foi aprovado. Não foi aprovado. Não, Foi ele até o final. abandonou. Ele Não, mas ele estava cursou o presente. período. Ele já estava reprovado desde que ele entrou. Judas não colou grau. Pronto. Não colou grau. Era essa palavra que eu estava querendo usar. Isso não Ah, colou grau. colar não pode, irmão. Pode, Como é que você vai colar? Grau pode. Aliás, se você
você grau. não colar o grau, você está ferrado. Tá bem. Então, irmãos, ficou resolvida essa questão. Foi boa a pergunta da Maria, porque encaminhou a gente dar o nó final. Então, está aqui resolvido o problema. Então, guarde isso. Apóstolo significa enviado. Eu tentei uma pesquisa etimológica nessa palavra, mas não consegui. Não consegui, nem com o meu sobrinho, com os dicionários todos que ele tem. Porque a minha impressão é que essa palavra aqui, ela é grega. Que ela tem um radical e um prefixo. O prefixo apo, grego, significa afastamento. Certo? Então vocês vejam a palavra apogeu. O que é apogeu? É a situação em que a Terra está mais afastada do Sol. Apogeu. Geo é terra. É isso que é apogeu. Certo? Fulano atingiu o apogeu da carreira dele. O que é apogeu aí? Ponto mais alto, mais afastado. É isso. Então, apo significa afastamento. Mas olha, risquem isso porque não consigo comprovar. Porque eu pensei que isso aqui fosse radical, isso aqui fosse prefixo, mas não achei nada que indicasse isso. Parece que isso aqui é uma palavra primitiva. Eu, há umas aulas atrás, eu achei uma interpretação, não vou dizer nem que seja significado, mas uma interpretação, eu não me lembro também onde foi, eu li tanta coisa que depois não guardei onde eu achei, cheguei até a falar aqui em sala, que o autor definia a palavra apóstolo, aquele que conviveu com Jesus Cristo, só aqueles que conviveram com ele. Então, isso vem até exterminar um apostolado pós-Jesus, exceto o de Paulo. Exceto o de Paulo. Então eu não sei se ele usou esse sentido para afastar todos de hoje desse convívio, desse ponto que ele queria referir. Então ele diz o seguinte: apóstolos são todos aqueles que conviveram diretamente com Jesus, receberam ensinamentos diretos de Jesus. Não teve intermediário, não teve o Laélio, não teve o Hélio, não teve a Marisa, foi Jesus. Receberam direto. Então, esses são considerados apóstolos. Eu até passei isso aqui para a turma Você deve ter visto isso no comentário sobre o substituto de Judas, que foi Matias. Certo? Qual foi o princípio dos apóstolos, os discípulos, os apóstolos, usaram para escolher Matias? A ligação Entre aqueles que conviveram com Jesus. Matias foi escolhido por isso, porque ele conviveu com Jesus. Então essa é a ideia. Agora, há uma coisa importante, o seguinte: toda palavra que você conhece, ela tem o seu sentido primitivo, originário, etimológico, e tem também os seus valores simbólicos, afetivos e etc. No caso de apóstolo, por exemplo, a gente diz assim: Anchieta, aquele padre que veio para o Brasil, ele é considerado o apóstolo do Brasil. Certo? Só que apóstolo no sentido figurado. Então, todo aquele que é enviado para uma missão exclusiva, única, ou iniciador de alguma coisa, certo? Ele é chamado de apóstolo. Por exemplo, General Rondon, é considerado um apóstolo entre os índios, que foi ele que começou todo esse trabalho com relação aos índios, jihadismo no Brasil e tal. E há uma missão de apóstolo, certo? Agora, Paulo, há um detalhe, é bom falar sobre Paulo. Paulo foi um apóstolo, e apóstolo mesmo, que não conviveu fisicamente com Jesus. Mas ele recebeu de Jesus o chamamento lá no caminho de Damasco. E o que é que foi que Jesus falou para Ananias, que ia orar por Paulo para retirar as escamas da vista dele para ele voltar a ver? Certo? Falou para ele assim: Ananias, faça isso porque eu o chamei. Certo? Ele é meu servo. E vou mostrar para ele quanto ele vai sofrer. Ainda disse isso. Ainda vou mostrar para ele quanto ele vai sofrer por causa dessa decisão que ele tomou, por causa do Evangelho. Certo? Então, Paulo foi chamado por Jesus, então ele é apóstolo. Mas ele não E está ele entre os defende o 12. apostolado dele. Ele não está entre os 12.
contemporâneo a É. Jesus, tinham até a mesma idade. Mas não conheceu Jesus. É, diretamente não. Diretamente não. Mas ele sabia. Agora, Quando uma fala perguntinha. apóstolo, Paulo defende o apostolado dele. Porque havia crentes que achavam que Paulo não era apóstolo. E ele defende o apostolado dele. Agora eu vou fazer uma perguntinha, talvez muito sutil. Paulo usa uma palavra para definir o chamamento dele, o apostolado dele. Lembra? É interessantíssimo. Guardem porque essa é quente. Abortivo. Interessante. Ele foi craque nisso aí. O chamamento dele foi como que um aborto. Fora do natural. Fora da natureza. Jesus o chamou de forma abortiva. Então guarda essa palavra com relação ao apostolado de Paulo, que é assim que ele define o apostolado dele. Certo? E outra coisa interessante em Paulo é que ele diz assim: quando aprove a Deus, quando aprove a Deus me chamar e realizar em mim a obra realmente específica do Evangelho, eu não fui a Jerusalém consultar ninguém, nem fui aprender com ninguém o Evangelho, mas o próprio Jesus me ensinou. Tapa na cara. Então, na verdade, Paulo foi discípulo de Jesus. Sem dúvida nenhuma. Bem, mais uma pergunta. Acabei essa parte. Vou entrar na segunda parte. Na lição realmente. Olha. Uma perguntinha. Sabe-se quem quiser. Qual a finalidade do estudo de hoje ou do trimestre? Quem tiver uma resposta, fala. Qual a finalidade? Um estudo como o de hoje. Ou, como os domingos, todo desse trimestre. conhecer aqueles que andaram com Jesus. É? E conhecer mais. Conhecer mais. Identificar Muito bem. a igreja de Outra hoje. resposta. Identificar os discípulos de hoje com os discípulos dos apóstolos do passado. Sim, A gente se identifica, que a gente vê que nós somos muito parecidos. também, concordo. Mais outra resposta. É a mesma resposta para qualquer domingo, não é só para esse, não. Nem só para esse trimestre. É a resposta para qualquer ocasião em que a gente estiver reunido aqui. Certo? Então, olha, vou dar umas sugestões. Qual é a finalidade desse estudo? É história. É para a gente ficar sabendo quem foi João, quem foram os discípulos, quem foram os apóstolos, diferenciar, diferenciar apóstolo de discípulo. É isso? Não, não é uma razão histórica. Depois, é uma razão cultural? Cultural? Não. Então, a Rosa Angélica não está aqui porque ela quer aprender mais sobre a história, sobre filosofia, sobre a Bíblia, sobre os discípulos, sobre... Não é. Então não é intelectual, não é cultural. É teológica? Nós estamos aqui para adquirir conhecimento teológico, por exemplo, identificar que João era um apóstolo amado. É para isso que a gente está aqui? Não, também não é. Também não é. Isso vai acontecer, mas não é. Como também aprender de história? É. Vai acontecer, mas não é. Como também melhorar a nossa cultura? Também. Mas não é esse o objetivo. Então qual é o objetivo realmente? Conhecer e aplicar a palavra. Isso. Foi em cima da cabeça. Não é? Na verdade, irmãos, guardem essa resposta da nós. Nós estamos aqui por uma razão prática. Precisamos nos examinar, conhecer melhor a nossa performance. O que é que eu estou fazendo? Como eu estou me comportando? O que é que eu estou produzindo? Domingo que
vem estarei melhor do que estou hoje? É isso. Se não, vamos para casa, botar uma sunga, um biquíni e vamos para a praia. Olha, não dá não. É? Se for para aqui, para cuspe giz, ó, cuspe tem à vontade, giz também. Se for para cuspe giz, não adianta vir. Não é bom para você e não é bom para a sua vida espiritual. Que Deus vai olhar para você e vai dizer, mas que danado, olha ele lá, sentado ali, mas realmente não está afim de nada. Grave, isso é grave. Isso é grave. Então, nós estamos aqui para uma finalidade prática, para aprendermos e colocar em prática a nossa vida. Bem, quem era João? Quem era João? Vou começar por aqui. Vamos lá. Irmã, quem era João? João é o pai Tempo dela. mais fácil, tempo mais fácil. Não, tempo mais fácil. João era filho de Zebedeu, né? Só isso, não fala mais nada. Filho de Zebedeu. Filho de Zebedeu. Muito bem. Juliane, quem era João? Filho de Zebedeu. Você conhece Zebedeu? Não, mas você quer família? Hein? Irmão? Não, que coisa qualquer sua. coisa. Fala qualquer coisa. João era um apóstolo que ele se entregava Não pelos outros. precisa explicar tudo, não. João era um dos apóstolos. Muito bem. Era filho de Zebedeu, era um dos apóstolos. Você sabe o nome do irmão de João? Não. Mas você sabe o nome do irmão de João? Tem que saber. Hein? Tem que saber. Esqueci. Tiago. Foi estudado, foi no ano passado? Tiago, foi. Tiago. Isso. Então veja lá. Filho de Zebedeu, Pode. um dos apóstolos e irmão de Tiago, que era uma das colunas, né? No cristianismo do início. Vamos lá, Zuleide. Diga mais uma coisa aí, João. Estou apertando para Zuleide, né? Está aqui para Zuleide. Deixei o olho para todo mundo. Para mim, João, ele foi um evangelista. Hein? Um evangelista. 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 Sim. Ele evangelizou, mas não é a característica nem uma coisa que define João. Outros foram evangelistas também e tal. Então, mas assim, no seu de João, para mim, ele foi o preparado para vir preparar o caminho para Jesus. Não, mas Não, esse foi outro João. Ah, Esse foi João Batista. João Batista. Esse foi João Batista, o precursor de Jesus. Não, eu sei que eu apertei muito para Zuleide. Agora então eu vou deixar aqui. Ele azulou, eu dei o rosa. Bom, eu vou com a parte mais fácil. Hein? João era um pescador. Pescador, olha aí. De peixe, depois virou pescador. Já descobriram 4 coisas de João. Ele era filho de Zebedeu, ele era apóstolo, ele era irmão de Tiago e ele era pescador. Opa! 4 coisas. Não é? Agora, de acontecimentos na vida de João, que a gente conhece no Novo Testamento, não é? E etc. Por exemplo, vou dar essa para o Bem. Bem, quantos livros João escreveu no Novo Testamento? João escreveu o livro dele, João, as cartas, as Hein? 3 cartas de João. Isso. Ele estava preso e escreveu a relação que ele teve no Apocalipse. O Apocalipse. Opa! Estourou o Apocalipse. Isso. João escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 cartas e escreveu o Apocalipse. Muito bem, parabéns. Estamos conhecendo bem João agora. Não é? Agora, Só uma coisa. João foi o único dos discípulos que não morreu, foi crucificado na cruz de Beleza. Foi. Foi isso que eu entendi. quanto à morte dos discípulos, dos apóstolos, na verdade, o que se aceita é o que está na tradição e não na Bíblia. A Bíblia não fala sobre o tipo de morte dos apóstolos. Nenhum deles. Mas pelo que eu vi, eu entendi que João morreu velhinho. Velhinho, isso foi verdade. Foi de morte de cruz, de nada, né? Isso foi verdade. Houve até uma ocasião em que Pedro, não é, perguntou para Jesus: Senhor, e esse aqui? Esse aqui era João. É. Né? Jesus falou para ele, em outras Qual é palavras, que eu João. vejo?
Aí a Meta-se com a sua vida, ele já deu reduto. Ele disse em outras palavras, né? Adoro. Ô Pedro, que ele entendeu. se o pai quiser que ele não morra, vai morrer. Aí ele entendeu que ele ia ser Ficou entendido, trasladado. para certas pessoas fica entendido que João não iria morrer, ele ia ser também trasladado, tal, coisa assim. Mas aí ele morreu de velhice. Mas não há nenhuma referência real, né, sobre isso aí. Então, já conhecemos sobre João, isso aí. Agora, sobre acontecimentos na vida de João, depois que ele foi chamado por Jesus. Vamos lá, vamos lembrar os acontecimentos. Quem diz o primeiro aí? Não, estou dizendo qualquer, da vida de João. Há uma opção. Tem um, Daí, fica consultando aí, não. Tem um que eu- Pegando cola aí. tem um que é o fato dele pedir, eles foram numa determinada cidade e foram muito mal recebidos. E ele suscitou Jesus a mandar fogo dos céus para destruir aquele fogo. Uma atitude de Quando foi recebido de uma aldeia. João e Tiago, os dois juntos. Quando foi recebido de uma aldeia. Né? Um outro fato interessante de João é o seguinte, que ele era o único discípulo que estava presente na crucificação de Jesus. Interessante. Ele estava junto com Maria. O único. Jesus referiu ele como filho de Maria, como diz Maria, você tem ainda motivo para continuar. E João, olha, essa é sua mãe, quer dizer, toma conta dela. Eu acho essa cena, eu gosto de É ver. interessante isso daí. Então, João, realmente. Agora, há outros fatos interessantes de João, como, por exemplo, quando a mãe de João, mãe é um cara. O quê? Ô, mãe! Fica quieto. Tá. Foi lá pedir a Jesus para que os filhos dela assentassem uma direita e outra esquerda do reino de Jesus. Não é? O nosso mico era é velho, uma Laércio. visão errada que ela tinha do reino de Jesus. Ela achava que o reino de Jesus fosse um reinado Laércio, Um reino material. o nosso mico é velho. Mãe paga muito mil. Agora, irmãos, há um detalhe interessante. Não vamos condenar a pobre coitada. Não, eu também ia pedir. Certo? Maria Que não nós quer. faríamos o mesmo. É sério. Isso aí é farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Não, e não apenas isso. Vai ter. Há um detalhe que a gente tem que olhar aí, é o seguinte, não é propriamente uma ambição ou um egoísmo, mas é um amor. prazer de estar com Isso. Quero garantir meu né? Então a gente tem que entender dessa forma. Agora, é claro que Jesus aproveitou para mostrar o seguinte, olha, não é dessa forma que a gente valoriza ou e tal, etc. Não é o estar mais próximo ou mais longe. Aliás, há dois fatos interessantes que na lição viram e é bom a gente comentar. João é chamado do apóstolo do amor. Aquele discípulo a quem Jesus amava. Eu vejo aí duas coisas que a gente precisa comentar. A primeira é o seguinte, quem foi que disse que João era o apóstolo, o discípulo a quem Jesus amava? Eu acho que ele Ele mesmo. Quem foi que disse? Ele mesmo. João. Ele mesmo. Ele mesmo, foi nada de Jesus, não. Ninguém mais disse, foi ele mesmo que disse. Foi. Certo? Então, a gente tem que considerar. Laércio, a fruta não cai longe do pé. Ele fez a mesma coisa que a mãe dele, nunca aconteceu. Certamente. Quer dizer, foi ele que disse isso. A gente confia, não é? Mas pensa o seguinte, Jesus mesmo falou, eu não dou testemunho de mim mesmo, porque o testemunho próprio não é válido, não é fundamentado. Mas quem testemunha de mim é o meu Pai que está no céu. Este é válido, que é o testemunho de outra pessoa. Certo? Mas João testemunhou de si mesmo. Ele mesmo diz que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Ele podia até ter essa impressão. Não é? Por estar próximo de Jesus e tal. Porque também, olha, ele estava na transfiguração. Pedro, Tiago e João. João estava na transfiguração. Certo? João estava no Getsemane quando Jesus foi orar. Pedro, Tiago e João.
foram convidados por Jesus para ir ao Essa Getsemane. intimidade que ele tinha, ele achou que... A intimidade, a proximidade que ele tinha com Jesus, ele achou que ele era o... Isso. Esses 3 discípulos estavam na intimidade maior com Jesus. Pedro, Tiago e João. E como João escreve o Evangelho, não é isso? Ele certamente E só fez puxou essa para a colocação. sardinha pro lado dele, né? Tem? Se sempre eram esses 3 que a Bíblia mostra que são sempre esses 3, eles deviam ser disponíveis a qualquer coisa que Jesus precisasse, mais do que os outros. Perfeitamente. Mas ele não citou os outros. Não se Mas só ele. É. Mas de repente ele nem Ele se quis destacou. se exaltar. É que a gente às vezes, escrevendo, não tem tempo de explicar o sentimento, o que a gente externar, o que a gente está sentindo. Voltou a De botar repente, João quis referir ao amor que ele recebia do Pai, não dizendo que os outros não recebessem. Entendeu? De repente, João não quis se exaltar. É porque a gente às vezes escreve, não, fala não, alguma sem coisa, não dúvida. consegue A pretensão, você tem explicar o razão, a sentimento. pretensão de João não foi se destacar, nem foi se exaltar em relação aos outros discípulos. Mas, olha, irmãos, há uma coisa muito interessante. Os irmãos são experiências como eu, os irmãos olha aí uma coisa interessante. Não tem jeito. Afinidade é afinidade. Então você tem ou você Tem 2 filhos. Um está colado com você. O outro não está. Você ama mais esse que está colado? Não. Você não ama mais esse que está colado. Outra coisa, você dá mais atenção a esse que está colado? Também não. Você dá ao outro, porque você reconhece que o outro precisa mais. É isso. Agora, a afinidade existe. Não existe só na família, não. Existe em qualquer lugar. Qualquer líder. Não se iludam. Qualquer líder tem aquele grupo, não é isso? Que se afina melhor. Se ajusta melhor. João não era uma pessoa amorosa. João era uma pessoa que foi chamado por Jesus filho do trovão. Não é? Legal. Mas ele, aí vem o ponto fundamental da nossa lição. Ele foi transformado. Pela convivência com aquele mestre. É isso aí. Mas, o João, ao meu ver, ele retratou, ele focalizou aquilo que Jesus tinha em abundância, que era o amor. Porque se você for observar até agora a vida desses rapazes que seguiram a Jesus, eram vidas tempestuosas, eram pessoas temperamentais, rudes, de pouca inteligência. Alguns autores descrevem João como temperamental, pouco altruísta e de pouca capacidade intelectual. Eram pessoas acostumadas ao trabalho braçal, ao convívio rude com as forças da natureza, tanto com o mar, quanto com o vento, quanto com a força bruta para puxar as redes. Então eram pessoas quase que insensíveis, não tinham sentimento, ainda mais numa época onde o machismo era extremamente aguçado. Não se falava de intimidade, de demonstração de amor e carinho entre pessoas do mesmo sexo, entre homens principalmente. E o que João e esses rapazes todos viram em Jesus? Viram em Jesus uma pessoa extremamente amorosa. Eles cometiam os maiores erros. E Jesus nunca dirigiu a eles de maneira grosseira, de maneira rude. Pelo contrário, sempre de maneira amorosa. Então, eu acho que isso aí foi o cerne. Jesus era Deus, era tudo, mas ele não usou desses artifícios de transformação. Porque era muito fácil, ele chegava assim, Laélio é uma pedra bruta, Laélio é uma pedra lapidada. Mas não, ele buscou internamente sentimentos dessas pessoas que estavam
obscuros, estavam escondidos no seu maior íntimo e botou isso para fora. Então João se afeiçoou muito com Jesus pelo lado do amor. Então talvez seja por isso que, diante daquela... Mas ele continuava sendo, ele oscilou, o historiador fala que ele oscilava. Ele usa até, quem falou isso foi o Cury. O Cury fala que o temperamento de João era como um pêndulo. Ora oscilava momentos de extremo amor, ora momentos de extrema tempestade. Tá? E isso veio ser totalmente transformado, não só João, mas como todos eles, todos aqueles que conviveram junto com ele, que foram apostolados depois, que colaram grau, tá? Tiveram a vida profundamente transformadas. Então, até a morte de Jesus, seguia Tiago, João, Pedro, tá? Mateus, todos eles seguiam aquilo que eles eram, homens seguidores de Jesus. Quando Jesus morreu, eles foram... Aquele momento de Pentecostes, houve uma transformação mais profunda. Tá? Então eu acho que o João, ele captou essa parte amorosa de Jesus. Porque é impossível você conviver com uma pessoa que só exala amor e você ser rude. Continuar. É impossível. Nota 10. Concordo com você em tudo. Apenas uma ressalva que é bom fazer, porque às vezes a gente marca um calor bem furado. É o seguinte, costuma-se dizer que os discípulos de Cristo eram analfabetos. Não eram, não. Eu li um livro em que o autor dizia, sabe? Mas como o autor dizia também tanto absurdo, tanto erro gramatical, que eu deixei pra lá, não sabe o que está dizendo. Essa é a verdade. Mas há pessoas que acham que eles eram ignorantes e que eles não tinham inteligência e tal. Negativo. Diz isso por quê? Por causa da função deles. Mas quem é que disse que um pescador, só porque é pescador, ele não tem inteligência? De jeito nenhum. A inteligência não depende do grau de conhecimento. Nós vemos pessoas humildes, pessoas que não têm grande cultura, mas que têm um discernimento impressionante, que supera, às vezes, pessoas bem formadas. E etc. Então, guardem isso. Não vamos embarcar nessa canoa de que eles eram completamente rudes e sem nada. Né? Tá. Vamos acabar. Vamos acabar. Para acabar, eu tenho que olhar aqui. Desculpa, mas eu tenho que olhar aqui porque eu não quero deixar de chegar ao final. Tá bem? Olha. Muito bem. Você não condiciona qualquer pessoa para resolver um problema complicado. Certo? Isso aqui é um problema complicado. Você não pode ir resolver. Você condiciona uma pessoa. O que você faz? Vai escolher uma pessoa que você acredita e confia que ela está habilitada para você. Concorda? Concorda, Rosa? Concorda, menina? Concorda? 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 Você vai procurar alguém quem você confia para resolver o que é necessário que isso vai resolver devidamente. Muito bem. Jesus não tinha preferência, mas conhecia seus discípulos. Então, não vamos imaginar que Jesus amava mais a João. Há um outro texto bíblico que diz sobre Jesus assim: ele amava os seus discípulos e os amou até o fim. Até o fim significa, mesmo com a negação de Pedro. Jesus não guardou preconceito contra Pedro, não. E aquela história de Tomé? Ah, não, Jesus não ressuscitou, não. Negativo, não acredito de jeito nenhum. Só se eu vir o lugar dos escravos e meter o dedo, claro, onde a lança entrou. Quando Jesus apareceu, chamou Tomé e disse: Tomé, vem cá. Olha aqui, desce a mão. O que Tomé falou? Não, de jeito nenhum. Senhor meu e Deus meu. Não vou ter algum lugar de Deus. Já acredito que está acabado. Então, irmãos, pensam que Tomé, a gente chama de Tomé, um homem sem fé, sem coisa nenhuma. Ele estava absolutamente certo. A gente precisa duvidar e a gente deve duvidar. A gente não deve continuar na dúvida depois que a gente é esclarecido. Porque aí é fazer igual a Balaão com a mula dele.
Tá certo? Não vamos deixar a mula falar dentro da gente, não. Vamos corrigir, vamos melhorar, vamos ajustar a nossa vida. Pronto, então eu acabei minha parte. Fala, Maria. O que eu observei nesses estudos, que Jesus sempre chamou, independente do que fazia, ele tinha que ter coragem e atitude. Os pescadores tinham coragem. Eu vou acrescentar mais um, transparência. Transparência. Perfeitamente. E olha, e o que eles fizeram, né, depois de Cristo ascendeu ao céu, foi impressionante. Uma pessoa falava aí, uma palavra só que precisa ser ajustada também. Você disse que com a descida do Espírito Santo, eles sofreram uma transformação, né? Mas, na verdade, a descida do Espírito Santo fez foi capacitá-los. Não foi propriamente transformar. Foi capacitar. Porque Jesus fez o seguinte: ele, durante 3 anos, pegou os discípulos dele, olha, toda hora, ensinando. A gente pega os evangelhos e vai ver, é Jesus ensinando o tempo todo. O ministério de Jesus era tríplice. Ele veio pregar, ensinar e curar. E fez essas 3 coisas. Agora, o que mais ele fez foi ensinar. Depois pregar e curar. Certo? Nós temos praticamente 2 sermões de Cristo no Novo Testamento. 2 sermões. E ensinamento nós temos exemplo. Há algum estudo dizendo por que Jesus demorou tanto, naquele período de 30 anos, para ficar só 3 anos? Sim. Há algum estudo que fala o porquê disso? Não. Então, se preparou tanto para acabar em 3 anos. Na verdade, Jesus não estava se preparando. Jesus estava aguardando um momento histórico oportuno para que aquilo acontecesse. Certo? Jesus atingiu uma idade que era considerada de maturidade, né? Maturidade emocional, psíquica, vital e etc. E começou o seu ministério. Se Jesus tivesse começado o ministério dele mais tarde, talvez ele tivesse alcançado Paulo, né? Tivesse alcançado Paulo em contato até pessoal, mas isso não era o caso. Deus não tinha esse propósito. Jesus, na verdade, veio cumprir o propósito de Deus no momento certo, atrasado, ajustado, certo? 10 horas, acabou. Agora, irmãos, não vamos ficar mais do que 2 minutos ou 3 batendo papinho aqui para a gente ver. Vamos até ver o seguinte, ver se a gente acaba 3 minutos para as 10. Para 3 minutos de contato, para abraçar, conversar, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque é bonito. Rosa já É isso.